Oi pessoal, no nono A e no B, tudo bem? Ontem nós começamos a falar sobre figuras de linguagem, tá? Inclusive eu comecei a entrar nesse assunto lá no 6º ano hoje na aula, porque começa lá, e aí ela volta a figura de linguagem mais forte no nono, tá? Então nós vamos falar hoje de mais 2 figuras de linguagem, tá? Então o que é recapitulando ontem, o que é uma figura de linguagem? Ontem eu disse para vocês que figuras de linguagem são estilos e expressões que nós podemos usar, que nós usamos para nos comunicarmos. E que existe vários tipos de figuras de linguagem diferentes, tá? Ontem nós trabalhamos a ironia, que é quando a gente fala alguma coisa com uma pessoa, mas na verdade nós queremos dizer outra, tá? Ironia. E nós trabalhamos também o eufemismo, é quando a gente usa de palavras, palavras para minimizar o sentido negativo, vulgar ou rude da nossa expressão. Tá? Então, o exemplo do eufemismo que eu usei ontem para vocês, acho que faltaram com a verdade. Ele mentiu. Eu poderia falar simplesmente que ele mentiu, mas eu dei uma floreada aí. Acho que faltaram com a verdade. Eu dei uma suavizada, tá? E o outro exemplo, ele passou dessa para melhor. Ele o quê? Morreu. Tá? Então, quando a gente utiliza esse tipo de expressão para suavizar alguma coisa que a gente fala, nós chamamos de eufemismo, tá? Então, nós trabalhamos ontem ironia e eufemismo. Hoje, nós vamos trabalhar mais 2 figuras de linguagem, tá? Que é a antítese e a aliteração. Antítese e aliteração. Vamos falar agora da antítese. Antítese é quando na mesma frase, antítese é quando na mesma frase nós temos 2 palavras opostas, 2 palavras contrárias. Nós chamamos de antítese, tá? Então, como que eu vou entender isso? Com exemplo. A melhor forma de entender alguma coisa é na prática, é pegando o exemplo, tá? Então, antítese é quando nós temos em uma frase, ou no período, o período é uma frase, tá? Que tem verbos, tá? Período composto, período simples, nós trabalhamos isso, se eu não me engano, no começo do ano, tá? Então, quando nós temos na frase, na oração, que também é uma frase com verbos, 2 palavras opostas dentro de uma mesma frase, nós chamamos de antítese. Exemplo, ela estava entre a vida e a morte. Olha aí, ó. Nessa frase eu tenho vida e tenho morte na mesma frase, então eu tenho uma antítese. Outra frase, alegria e tristezas são constantes na vida. Alegrias e tristezas são constantes na vida. Olha aí, ó. Palavras opostas dentro de uma mesma frase. E nós chamamos isso de antítese. Tudo bem? Qualquer coisa, você tem a opção no final de voltar ao vídeo para responder as questões, tá? É importante que vocês façam isso mesmo na dúvida. Aliteração. A aliteração é quando aparece numa frase, aparece em uma oração. Oração, já falei que são frases com verbo, tá? Quando aparece em uma oração, em uma frase, palavras com sons repetidos ou consoantes repetidas. Nossa, aí deu tilt no cérebro, né? Vou dar 2 exemplos para que vocês consigam assimilar a minha explicação com como deve fazer e como deve identificar uma aliteração, tá? Então, aliteração, exemplo 1. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha só, qual é o som que se repete, que é nítido do nosso ouvido, que está se repetindo? O R. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quando nós encontramos frases com sons repetidos ou consoantes, nós chamamos de aliteração. E só essa frase, professora? Não, eu falei o rato roeu a roupa do rei de Roma, vamos para a próxima frase de aliteração também. Que eu peguei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Qual é o som que a gente vê aí que se repete, gente?
É o T, né? Tre, tri, tri. 3 pratos de trigos. Dá uma bugada mesmo, porque é um trava-língua, né? Então tenta falar aí. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Se repete o som aí. A consoante T. No rato roeu a roupa do rei de Roma, consoante R que se repete. Então nós temos o mesmo som. Ra, ro, tá? Som do R. Depois do tigre lá, o som do T. Então toda vez que se repete sons e consoantes, nós chamamos de aliteração. Certo? Posso passar as questões? Dúvidas? Volta vídeo. Primeira questão. Mesma coisa de ontem. Crie uma frase onde apareça a antítese. 2. Crie uma frase onde apareça a aliteração. Facinho, igual ontem. E se tiver dúvida, eu tô aqui para ajudar. Vocês sabem disso, né? Então é só perguntar, eu respondo todo mundo, não tem ninguém que eu fico sem responder. Vocês sabem disso. Então é isso. Qualquer dúvida pode colocar aí que eu respondo. Beijo. Até semana que vem.